Bom, então a partir de agora, nossa aula está sendo gravada. Muito boa tarde a todos para mais esta semana de aulas da nossa disciplina de História da Matemática. Então, essa aula vai ser, na verdade, quase que uma continuação da aula passada, porque eu estava discorrendo sobre os avanços da análise matemática nos séculos 19 e 20. Então, a gente falou na vez passada sobre a questão de critérios de convergência de séries, porque, assim, grande problema, assim, digamos que o ponto, acho que nevrálgico de toda a história da análise foi com as séries de Fourier. Porque antes já se tinha, por exemplo, séries de potência, o teorema de Taylor, o próprio teorema do binômio de Newton, então já sabia expandir coisas em formas polinomiais, mas quando apareceu essa possibilidade de expandir em termos de funções trigonométricas, começaram a aparecer problemas conceituais profundos e que aí já não dava mais para segurar esta informalidade que todo o cálculo estava envolvido desde sua criação. A gente já tinha visto lá com a história do Newton e do Leibniz, que eles inventaram, por exemplo, o Newton com a ideia de fluxões, fluentes e fluxões. Então ele imaginava que as curvas eram trajetórias de movimento. Então você pensa o fluente como sendo a posição e a fluxão como sendo uma velocidade instantânea, e era assim que ele calculava derivadas. A intuição que ele tinha era de que, na verdade, as coisas, muito embora elas estivessem paradas, é uma curva no plano, mas ele pensava como uma coisa em movimento, e com isso ele usava esta intuição de movimento, a intuição oriunda da mecânica que ele estava desenvolvendo para conceituar as operações do cálculo que ele estava também propondo. Enquanto o Leibniz já tinha uma visão mais matemática, mas ele tinha introduzido um conceito que teoricamente era difícil de justificar, que é o conceito de infinitesimal, que seriam números menores do que qualquer número positivo, porém diferentes de zero. Então, isso dá problema sério. A hora que você coloca, ele é um número menor que qualquer número real positivo que você pegar. No entanto, ele não é zero, diferente de zero. Então, esse tipo de conceito do infinitesimal, a gente vai ver que demorou muito tempo até ele ser extinto para depois ser recriado num novo formato. Então, a gente vai ver a morte e a ressurreição dos infinitesimais na história do cálculo. É claro que ele ressurgiu de uma forma muito mais sofisticada e que, num certo sentido, não criou não criou raízes dentro do ensino tradicional do cálculo. Então, vou comentar quando chegarmos mais lá. Então, falamos de série, falamos também do conceito de função, porque hoje, quando a gente, em introdução ao cálculo, a gente define função como uma relação, como um subconjunto de um produto cartesiano, que na verdade a gente está definindo ela como um gráfico, né, que é um conjunto de pontos x, y, tá, para cada x pertencente ao primeiro conjunto, existe um único y, tal, no segundo conjunto, tal que o par x, y está naquele subconjunto, que é o que a gente chama de gráfico da função. Então, é assim que a gente define função. Então, função virou também um conjunto, nessa visão mais abstrata. Então, isto, num certo sentido, reduz algumas dificuldades que existiam para a definição do conceito de função. Você expande o tipo de domínio que você pode ter na função, inclusive hoje vamos falar um pouquinho sobre o Cauchy e o próprio Riemann, que são duas pessoas que desenvolveram, criaram os pontos iniciais da teoria de funções de variável complexa. Então, quer dizer, função não precisa ser mais função de valores reais. Já sabia que já existiam funções também de várias variáveis, mas também agora não só variáveis reais, como também complexas, e os valores também.
Os valores não precisam ser números reais, podem ser números complexos, e podem ser, na verdade, qualquer coisa. Quer dizer, dados dois conjuntos, você pode definir o que é uma função entre um conjunto e outro. Pode ser um conjunto de patinhos de borracha e um conjunto de estrelinhas, você pode definir talvez uma função entre esses dois conjuntos. Então, quer dizer, não precisa mais nem ser dentro de um universo numérico, dentro de um universo que tenha alguma relação com a prática da matemática. Você pode definir funções nesse sentido. Mas hoje vamos voltar principalmente ao conceito de limite e depois a integração, que também vai bater no mesmo ponto lá, no Fourier de novo. Então vamos começar. Então vou continuar falando do desenvolvimento da análise nos séculos 19 e 20. Então, vou continuar falando sobre definição de limite. E como eu falei, um cara importante é esse cara, Bernhard Placidus Johann Nepomuk Bolzano. Antes eu pensava que Bolzano, ele era um italiano por causa desse sobrenome, porque Bolzano é também o nome de uma região da Itália, mas Bolzano nasceu na região da Boêmia, hoje República Tcheca. Então, a língua nativa dele era o alemão, mas a etnia dele é tcheco, ele é um tcheco. Então, assim, eu estou aprendendo coisas assim que eu pensava, porque eu li a teoria de Bolzano, esse é um italiano. Não era. Então, essa é uma das coisas que eu aprendi. Mas o Bolzano, ele é importante porque ele foi... ele publicou 3 trabalhos, eu desisti de tentar copiar o título dele, que são 3 trabalhos em alemão, um em 1810, outro em 1816, outro em 1817. Talvez até por isso que a própria obra do Bolzano não ficou tão conhecida, assim, tanto que muitas coisas são atribuídas ao Weierstrass, principalmente, por exemplo, essa definição de epsilon e delta, de limite, está mais associada ao Cauchy e ao Weierstrass do que propriamente ao Bolzano. Por quê? Talvez uma das razões que eu identifique é que ele escreveu em alemão. Ainda durante o século XIX, em meados do século XIX, a língua oficial acadêmica internacional ainda era o latim, mas já estava mudando. O século XIX foi uma era de transição em termos de qual língua que era mais academicamente utilizada, do latim para o francês. Então, muitos matemáticos, as pessoas começaram a escrever mais em francês. É claro que, por exemplo, e os filósofos alemães? Sim, os filósofos alemães escreviam em alemão, e por isso que é tão difícil ler Kant, ler Hegel, ler Nietzsche, porque eles escreviam em alemão, eles pensavam em alemão, então seus conceitos filosóficos estão muito entranhados com a própria estrutura da língua alemã, que ela permite certas sofisticações de pensamento e certas aglutinações de palavras que traduzem conceitos muito abstratos, então isso torna difícil a leitura. Mas talvez seja por causa do Bolzano ter escrito em alemão que muito da contribuição dele para a análise acabou passando meio que desapercebido. Não que não conhecessem, não é diferente, por exemplo, do Lobachevsky, que passou, sei lá, décadas sem que ninguém soubesse que existia um cara chamado Lobachevsky lá no interior da Rússia, que escreveu em russo num periódico que era da Universidade de Kazan. É diferente, assim, o Bolzano ele estava mais nos círculos, e ele era, na verdade, ele era um sacerdote católico, então, assim, como profissional, ele não estava dentro da carreira acadêmica, mas sim dentro da carreira mais voltado para a carreira eclesiástica do que propriamente para a carreira acadêmica. Mas Bolzano é um cara que eu descobri, assim, nesse curso, e
que era realmente um dos grandes gênios que mereceria, por exemplo, tipo uma aula só dele, assim, porque ele também teve contribuições em outras áreas, mas, então ele falou sobre a definição de limite, mas também quer ver coisas que o Bolzano falou, ele foi primeiro a falar sobre a propriedade do supremo nos números reais, aquilo que a gente aprende em introdução ao cálculo, todo subconjunto não vazio ilimitado superiormente dos números reais possui o supremo. Claro que, obviamente, a palavra conjunto não estava na ordem do dia, na linguagem do Bolzano, mas, e eu não sei exatamente como que ele formulou a propriedade do supremo, essa que eu acabei de falar, mas ele foi o primeiro, assim, a ressaltar a importância dessa propriedade para você fazer contas nos números reais. Também, o Bolzano foi o primeiro que deu uma demonstração puramente analítica do teorema fundamental da álgebra. O Gauss já tinha demonstrado o teorema fundamental da álgebra, já tinha feito algumas versões, mas elas tinham um apelo mais geométrico do que analítico. E então a demonstração analítica do teorema fundamental da álgebra veio do Bolzano. Também o teorema do valor intermediário, que é chamado um dos conhecidos como teorema de Bolzano, né, que você tem uma função contínua que num ponto A é menor que zero, num ponto B é maior que zero, se ela é contínua, então vai ter um ponto entre A e B que ela vai valer zero. Então, e o próprio teorema de Bolzano-Weierstrass, então veja só, Bolzano e Weierstrass, em termos de atuação matemática, eles estão separados por mais de 50 anos. O Weierstrass é posterior ao Bolzano. Veja de novo que o Bolzano, ele nasceu em 1781, morreu em 1848. A gente vai ver que o Weierstrass, ele nasceu, eu acho que... agora... bom, a hora que a gente chegar lá, eu vejo, mas bom, deixa eu pegar aqui, eu consigo dizer agora quando que o Weierstrass nasceu. Só um minutinho. O Weierstrass nasceu em 1815 e morreu em 1897. Então, certamente, ele era mais novo. Quer dizer, quando o Weierstrass nasceu, era quando o Bolzano estava, basicamente, publicando a maior parte dos seus trabalhos matemáticos, para a gente ter ideia, assim, da diferença de idade e da diferença de tempo. Mas, por exemplo, tem um teorema chamado Bolzano-Weierstrass. Qual que é o Bolzano-Weierstrass? Bom, uma das versões, talvez mais simples, é que toda sequência limitada tem uma subsequência convergente. Esta é a versão sequencial do Bolzano-Weierstrass. Outra versão análoga que é mais um pouco mais geral do que essa, que é todo subconjunto infinito e limitado possui um ponto de acumulação. Então, isso é uma versão mais sofisticada que já envolve um linguajar mais topológico. Mas ambos, na reta ou no RN, acabam sendo a mesma coisa. Quer dizer, se você tem um, você tem o outro, porque assim, se você tem um conjunto infinito, vamos supor que você tem um conjunto infinito, aí você consegue uma sequência dentro do conjunto infinito. E ela vai ter uma subsequência convergente. O limite daquela subsequência é um ponto de acumulação do conjunto como um todo. Por outro lado, se você tem todo conjunto infinito tem um ponto de acumulação, então se você tem uma sequência limitada, ela é um conjunto infinito, então vai ter um ponto de acumulação. E aí você pode fazer uma brincadeira com bolinhas de tamanho, intervalos de tamanho 1 sobre n, e vai reduzindo e vai pegando um ponto daquela sequência em cada daqueles subintervalinhos, e aí certamente esse negócio vai convergir. É claro que você tem que ter um cuidado assim para que os índices fiquem cada vez maiores, né? E aí você consegue uma subsequência convergente. Mas então ambos são, na verdade, equivalentes, mas usam linguagens diferentes.
E certamente no tempo do Bolzano ainda as coisas, muito embora já sejam suficientemente sofisticadas, elas ainda precisavam de mais um tempo, mais algumas décadas, até chegar na formulação, no jeito que a gente conhece hoje, na atualidade, sobre os teoremas, sobre como que a gente vê esses resultados. Bom, mas outro cara importante nessa história é o Cauchy. O Cauchy, veja que ele nasceu exatamente no ano que começou a Revolução Francesa. E tem uma escritora, historiadora da matemática, que diz que Cauchy foi o homem que ensinou a análise rigorosa para toda a Europa. E por que que é assim? Por causa desse livro aqui, o Cours d'Analyse, de 1821. Então, esse é um livro escrito para ser livro-texto na École Polytechnique. Então, lá na École, o Cauchy foi professor da École Polytechnique de Paris, e o Cours d'Analyse, ele é, digamos assim, o primeiro livro didático de análise. Na verdade, não é um livro didático de cálculo, porque isso já existia, assim, acho que o primeiro livro didático de cálculo que a gente possa considerar é o livro do L'Hôpital, que também era francês, mas pelo menos um século e meio antes do Cours d'Analyse. Então, um século e meio? Não, talvez menos de um século de diferença entre o livro do L'Hôpital e o livro do Cauchy. Mas, então, ele é considerado o primeiro livro-texto rigoroso de análise. Lá tinha a definição via epsilon e delta do limite. Aliás, eu coloquei 2 textos legais no Moodle, e um deles, que eu linkei, é o seguinte, um texto que chama quem nos deu, quem nos forneceu o epsilon. Então, Cauchy e as origens do cálculo rigoroso, que é um texto da American Mathematical Monthly, e é um texto falando sobre exatamente a importância do Cauchy para a formulação rigorosa da análise. Está lá, é um texto em inglês, mas eu acho que é um texto que tem tudo a ver com o que a gente está falando, com detalhes, mais detalhes históricos e talvez detalhes conceituais. E eu acho que todos vocês que estão aqui, como, assim, um dos pré-requisitos dessa disciplina é um curso de análise na reta, então, num certo sentido, todos vocês estão preparados, estão, num certo sentido, prontos para ler um texto desse, que é de análise, mas mais é de história da matemática também. Então, eu acho que é importante vocês darem uma lida, se vocês realmente querem saber por que, assim, por que os séculos 19 e 20 foram tão importantes assim, que basicamente reformularam a cara, o aspecto da matemática. Quer dizer, se você pensa um matemático antes do século XIX, pensa num Euler, pensa num Bernoulli, pensa num Lagrange, todos esses caras, eles tinham genialidade, certamente, tinham muitas obras importantes, muitos teoremas importantes a respeito dele, mas a própria linguagem e os próprios objetos com os quais eles lidavam eram diferentes, tanto que a gente tem essa barreira linguística e conceitual de ler aqueles trabalhos. E, no certo sentido, o Cauchy, esta obra, Cours d'Analyse, do Cauchy, ele vem trazer um corte na história do cálculo, o que era o cálculo até aquele momento e o que é o cálculo depois daquele momento. Então, esse é uma coisa importante, e eu acho que até o Bolzano, antes mesmo do Cauchy,
o Bolzano tinha uma frase que era melhor que não fossem introduzidas ideias primitivas como tempo e movimento em matemática. E por exemplo, quando a gente fala em limite, vamos pensar assim, olha só, como que um cara antes do Cauchy, antes do Bolzano, pensavam em limite? Num certo sentido, era a heurística. Então, você quer entender como é que funcionava o limite? Vamos fazer aqui um desenho. Então, vamos pegar aqui. E aí pega um ponto A. Na verdade, assim, a rigor, a gente pode fazer isso aqui. A gente pode pensar que no ponto A, ele valha outro valor. E assim, só para a gente indicar. Mas, de qualquer forma, então aqui está L. A função nem precisa estar definida no ponto A. Podia ser que esse valor nem existisse, mas... Bom, mas isso era o tipo de preocupação que uma pessoa antes do século XIX não iria ter, que L. Então, ele imaginava, à medida com que você se aproxima do A, então vamos supor, você está aqui e você está andando na direção do A, tanto desse lado como desse lado, você se aproxima do A, significa que aqui você vai talvez vamos fazer cores diferentes, né? Esse cara eu vou fazer cor de abóbora. E esse cara, então, seria que tá cor de abóbora aqui. Significa que esse cara cor de abóbora vai se aproximar. E esse aqui eu vou fazer verdinho. Então, esse cara verdinho aqui se aproxima aqui. Então, significa dizer que esse cara se aproxima aqui. Então, ele tinha mais ou menos a ideia assim, se você andar na direção daquele ponto, você se aproxima o tanto quanto você quiser daquele valor lá. Então, aí eu lembro que em algum momento na faculdade eu tive um professor de cálculo que falava assim, limite não anda. Então, porque ele queria que a gente introjetasse aquela noção via epsilon e delta. Então, essa coisa assim, porque a gente fala, quando fala, x tende a... Então, a própria linguagem da gente leva a pensar assim, x tende a significa, se eu for me aproximando de A, for andando em direção a A, o que acontece com a função? Para onde que eu vou estar andando? Para que ponto que eu vou estar me aproximando? E basicamente, então, essa era uma intuição, é uma intuição válida, no certo sentido, não estamos desmerecendo, porque essa era a intuição que os matemáticos tinham a respeito de limite. Se você se aproxima daquele ponto, lá o valor da função vai se aproximar de um certo valor. Quando você faz uma tabela e vai pondo valores e vai vendo que o valor da função vai chegando perto daquele valor, está, de certa forma, fazendo exatamente isso. Está andando na direção daquele ponto. Então, isto era uma noção de limite. Então, o que o Cauchy, Bolzano, Cauchy e o Weierstrass vieram fazer é tirar essa noção. Essa coisa de estar andando, você troca por uma coisa assim de proximidade. O que significa proximidade? Significa, pega um intervalo ao redor daquele ponto e analisa o que acontece com as propriedades de todos os pontos que estão naquele intervalo. Então, ao invés de você pensar em alguém andando, você vai... Eu vou repetir esse desenho, porque não vou fazer de novo. Então, a ideia agora... Deixa eu primeiro apagar esses carinhas, que agora esses carinhas não vai ser mais assim. Então, eu vou apagar eles, né? E o que vai acontecer? Então, na verdade, ele quer saber quando eu me aproximo, em certo sentido. Mas aí a nossa definição é ao contrário, quer dizer, é quase que um jogo de bombom e mal-mal. Quer dizer, se você fala assim, eu quero ver que hora que
todos os pontos do gráfico da função vão estar nesse intervalinho, os valores da função. Aí você olha para trás e vê, aqui você tem isso aqui, então se eu pegar um intervalo aqui, certamente nesse intervalinho aqui, todo mundo vai cair aqui dentro. Mas aí o mal fala assim, agora ficou fácil, né? Mas deixa eu dificultar um pouco a sua vida. Eu quero agora que venha parar aqui. Beleza? Aí você olha de novo aqui no gráfico, vê onde que foi parar, e aí você pega assim, se eu tiver num intervalinho assim, eu vou parar lá dentro. Então, quer dizer, sempre que você tiver uma restrição, eu quero saber a partir de que momento, ou a partir de que intervalo, os valores da função caem naquele intervalinho ao redor do ponto L. Então, basicamente, esta é a ideia que a gente tem hoje de função. Que eu sempre gosto de falar que o limite é um jogo do bom e mal. Então, mal te dá um epsilon, fala, agora eu quero ver se achar um delta que vai cair aqui dentro. Aí o bom tem que ir lá fazer conta, tal, ele tem que fazer todo aquele exercício para achar o delta, que é se você tiver nesse intervalinho aqui ao redor do certamente os valores da função vão estar dentro desse intervalo que você me deu. Então, isso é um joguinho, cada um propõe um intervalo, o outro tem que dar um intervalinho na qual a variável, se você calcula a função ali naquele intervalo, cai dentro daquele intervalo previamente estabelecido. Basicamente, essa é a ideia de limite que a gente tem até hoje, e essas coisas começaram a se desenvolver com Cauchy, quer dizer, com Bolzano, Cauchy e o Weierstrass. Mas o Cauchy fez muito mais do que isso, né? O Cauchy, então ele deu uma definição de função contínua, e aqui ele ainda percebe que ele ainda usa noção de infinitesimal. Então, muito embora o Cauchy tenha sido avançado, então aqui eu posso dizer que ele foi avançado. Isso aqui é mais moderno. Mas, nesse ponto aqui, de definir o que é uma função contínua para o Cauchy. Uma função f de x é contínua em relação à variável x, no intervalo dado, se nesse intervalo um acréscimo infinitesimal na variável acarreta um acréscimo infinitesimal na própria função. Então, aqui ainda é uma definição com problemas. Porque essa definição aqui ainda lança mão de um conceito que não está bem definido, que é o conceito de infinitesimal. Então, quer dizer, se num certo sentido, o livro do Cauchy, ele aponta para a modernidade, ele ainda não teve condições epistemológicas ou condições assim conceituais para romper totalmente com esta noção de infinitesimal que tem sido carregada desde o Leibniz. Então, quer dizer, existe uma certa dualidade assim na obra do Cauchy por causa disso. Mas, como eu falei, o Cauchy era um gênio independente disso, porque o Cauchy também, entre outras coisas, ele foi um dos que fizeram o Teorema de Taylor, porque assim, isso aqui é importante, porque o Taylor, então, ele sabia expandir funções f de x da forma tradicional, lá, f de 0 mais x f' de 0 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial f duas linhas de 0, etc. Então, você consegue expandir, isso aqui na verdade é o Maclaurin, mas você consegue expandir como uma função, quer dizer, uma série infinita de tipo polinomial. Mas, por exemplo, a questão é, se eu parar em algum momento, a questão dos teoremas de Taylor, não existe um único, tem teorema de Taylor com resto Lagrange, teorema de Taylor com resto integral. Quem fez análise comigo viu uma cambada desses teoremas
de Taylor que tem a ver com o resto, o que sobra ali. Então, quer dizer, qual é o erro que eu cometo se eu paro em algum momento, eu trunco aquela série e olho para aquele polinômio e faço a diferença entre aquele polinômio e a função. Então, você vai ter um erro e você tem que avaliar qual é esse erro. O erro que você comete em substituir a função, uma função seno, uma função exponencial, por um polinômio que vá até, sei lá, até grau 100. Então, você vai fazendo exponencial, por exemplo, e elevado a x, ele é 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, etc, etc. Vamos supor que você vai até x a 100 sobre 100 fatorial. Então, qual que é o erro que você está cometendo em escrever EAX e escrever essa aqui? Então, vai ter um resto. Então, você tem que saber avaliar esse resto. Então, o Cauchy é autor de um desses teoremas de resto, assim, mas não é o único. Tem vários teoremas de resto da função da série de Taylor. Outras coisas que o Cauchy fez. Nesse outra obra, que também é um livro didático, Leçons sur le calcul différentiel, nesse livro, é o livro que traz a primeira teoria de funções analíticas complexas. Então, tem o que a gente chama hoje de condições de Cauchy-Riemann. O Riemann vem posteriormente ao Cauchy, mas em termos de desenvolvimento dessa teoria. Mas, por exemplo, o próprio teorema de Cauchy, né, teorema que é importante, que é se você faz uma integral de linha fechada de uma função analítica, então isso aqui tem que dar zero. Então, a integral de f tem que dar zero. Então, se não tem polos ali na função analítica, se você dá uma volta, isso aí dá essa integral dá zero. Então, são coisas que, assim, então o Cauchy, ele teve uma contribuição não somente para o desenvolvimento rigoroso da análise, como ele inaugurou uma outra dimensão da análise, que é a análise complexa, a análise de funções de variável complexa. Então, essa é a contribuição do Cauchy. E, finalmente, a gente já tinha falado do Weierstrass, né? Mas o Weierstrass aparece aqui de novo, e ele, em particular, o Weierstrass, ele dá uma definição de epsilon e delta também para continuidade. Então, basicamente, tinha uma definição de epsilon delta para limite, a reza do limite, mas o fato de que você tem aqui para continuidade parece a mesma coisa, mas isto aqui tira aquele problema que, assim, o Cauchy entendia o que era um limite, mas ainda não estava claro para o Cauchy quer dizer, estava claro, mas não em termos da linguagem adequada. O que era a continuidade de uma função. E, na verdade, são a mesma coisa. O que você está falando é que o limite, quando x tende a x0 de f de x, se ela é contínua, tem que ser f de x0. Então, é isso que está dizendo aqui. Então, o Weierstrass, ele veio e meio que fez a faxina no resto, assim, num certo sentido, a apresentação que a gente tem dos conceitos de cálculo hoje, e o Weierstrass também, num certo sentido, foi o primeiro a inaugurar aquela conceituação de continuidade uniforme. Então, o Weierstrass tem um monte de teoremas assim importantes, como uma função definida no intervalo fechado, ela atinge o máximo e mínimo. Uma função definida no intervalo fechado, ela é uniformemente, uma função contínua no intervalo fechado atinge o máximo e mínimo. Uma função contínua
no intervalo fechado, ela é uniformemente contínua. Então, de repente, o conceito de continuidade uniforme, ele passa a ser mais importante para você comparar funções, o que é uma função uniformemente contínua, o que é uma sequência de funções convergir uniformemente para uma outra função, porque você, por exemplo, a própria noção lá que aparece de série de Fourier, você pode pensar, ponto a ponto, em cada ponto, se você pega aquela série e vai calculando aquela série, quer dizer, vai pondo mais termos da série em cada ponto, aquilo vai convergindo, aquela sequência numérica vai convergindo para o valor da função. Mas você quer algo mais sofisticado. Deixa eu ver se eu faço um desenho aqui. Então, uma coisa é você pensar que você tem. Então, o Weierstrass ele fez muita coisa, vamos falar um pouquinho, mas uma coisa é você pensar assim, você tem, vamos supor que você tenha esta função aqui, e aí você tem uma sequência de funções que convirja, então, vamos pegar algumas funções aqui. Vamos lá, cada vez pegar assim, de azuis claros até, então você tem uma função aqui, sei lá. Essa aqui, aí você tem, vamos pegar um azul mais clarinho, esta aqui, sei lá. Aí você, vamos pegar um outro azul mais claro ainda, sei lá, esta aqui. Então, se você pega ponto a ponto, você vai pegando os valores da função, vai aproximando. Aqui, ó. Esse. Em qualquer lugar que você calcular, vai acontecer dos valores aproximarem. Mas outra coisa diferente é você fazer a seguinte consideração. Será que acontece isso? Então, de novo, pego o gráfico da função. Será que se eu pegar uma faixa ao redor desse gráfico, vamos pegar uma faixa aqui, então vamos pegar basicamente... Será que a partir de um determinado momento, todas as funções caem aqui dentro dessa... Então, e quanto mais fininha for a faixa, a partir de um determinado momento, todas as funções daquela sequência, os gráficos, vão cair dentro daquela faixa. Então, esse é um tipo de convergência que é muito mais apropriado para se falar, por exemplo, porque aí, quando você tem uma convergência desse tipo, se você pega todas as funções da sua sequência como funções contínuas, você sabe que aquela função que é o limite vai ser contínua também, e também questões de diferenciabilidade ou de integrabilidade. Então, características boas que as funções da sequência têm vão convergir, e a sequência que converge também mantém aquelas mesmas características boas das sequências. Então, no certo sentido, você falar de convergência de funções, é interessante entender a convergência no ponto de vista uniforme. Então, isso é uma coisa que também é do Weierstrass. O Weierstrass é um que meio que sistematizou isso, mas as coisas estavam mais ou menos assim, já rolava esse tipo de discussão. Mas, por exemplo, como eu falei, tem o teorema de Bolzano-Weierstrass, que o Weierstrass, pelo que eu entendi, o Weierstrass, ele demonstrou o teorema sem saber da existência do Bolzano, que o Bolzano tinha feito um teorema. Depois, posteriormente, que ele descobriu que o Bolzano tinha feito. Então, quer dizer, o Weierstrass fez alguns dos resultados que o Bolzano já tinha, independentemente. Então, só para
para não pensar, o Weierstrass foi um plagiador, copiou. Não, na verdade, o Weierstrass foi um gênio. E o Weierstrass, ele inventou muita coisa na matemática. Só que já tinha algumas coisas que ele tinha proposto, já tinha e pelo menos 50 anos de existência, que era por causa do trabalho do Bolzano. Então, isso é uma coisa que tem que ser colocada assim, para não parecer que, na verdade, o trabalho do Weierstrass foi só meio que de compilador. E fora isso, o Weierstrass tem muitas outras coisas em diversas áreas, né? Mas um outro teorema importante, que é também o teorema de Stone-Weierstrass, na verdade, Stone vem depois. O Weierstrass veio antes, e o Weierstrass, basicamente, ele provou que toda função contínua no intervalo fechado pode ser aproximado de maneira uniforme por funções polinomiais. Quer dizer, você pega uma função no intervalo fechado, qualquer, função contínua, desculpa. Então, tem uma sequência de funções polinomiais que converge uniformemente, naquele sentido que eu acabei de falar. Se você pega uma faixinha aqui, ao redor do gráfico da função, tem uma hora que todas as funções vão cair dentro da faixinha. Quanto mais estreita a faixinha, mais longe você tem que ir na sequência, mas tem uma hora que todas, a partir daquele momento, caem, os gráficos caem dentro da faixinha. Então, e as funções do tipo polinomiais. O teorema de Stone, o Stone ele pegou isso para mostrar uma coisa mais sofisticada relacionada a subálgebras de uma álgebra de funções contínuas. Que se você tem uma subálgebra de uma álgebra de funções contínuas que seja, no caso, você precisa que ela contenha as funções constantes, ela seja uma subálgebra e que contenha todas as funções constantes. Eu acho que isso é suficiente para garantir que ela era densa dentro das funções contínuas. Então, você tem todas as funções contínuas, isso dá uma álgebra, e ela é completa com a topologia dada pela convergência uniforme. E aí, se você tem uma subálgebra que tem todas as funções constantes, então, com isso, você garante que ela é densa. Então, quer dizer, qualquer função contínua está arbitrariamente próxima de uma função daquela, dada uma função contínua, existe uma função daquela subálgebra que está arbitrariamente próxima. Você pode escolher qual que é a faixinha que você quer, vai ter uma lá dentro. Então, quer dizer, é um teorema bem mais sofisticado. Mas, então, o Weierstrass, num certo sentido, ele deu a cara do jeito que a gente ensina a análise hoje. Quem fez análise comigo lembra que assim, tem muito teorema, muita desigualdade, muito epsilon e delta, e manipulação com módulos, e faz aquela contaiada toda. E isso é, assim, muito decorrente do tipo de linguagem que o Weierstrass introduziu na análise. Vamos adiante. E, finalmente, dentro dessa coisa, assim, o limite, ele passou a ser, o Dedekind, qual que é a contribuição do Dedekind? Foi definir o que é um número real, através de cortes de Dedekind. E, num certo sentido, com o Dedekind, você matou definitivamente os números, os infinitesimais. Porque, primeiro, o que é um corte, né? Para quem nunca viu, porque eu sei que todo mundo já deve ter dado uma... Então, na verdade, você começa com números racionais. Então, você parte dos números racionais e você escolhe dois subconjuntos dos números racionais. Tanto, os dois não podem ser vazios. E você quer que a união deles seja eles sejam disjuntos, né? Importante para que eles são disjuntos também, e que a união deles seja todo o conjunto dos números racionais. E uma última coisa, então, que você pode escrever de várias formas. Por exemplo, vamos escrever assim:
Se x pertence a A e y menor ou igual a x, então o y pertence a A. E também, se x pertence a B e y maior ou igual a x, então o y pertence a B. Então significa, daqui você tira que para qualquer x pertencente a A, qualquer y pertencente a B, o x é estritamente menor que y. Não pode ficar misturando. Então você tem todo mundo de A à esquerda, todo mundo de B à direita, e eles dão todos os números reais. Então, esse corte, então o corte é exatamente esse par de conjuntos. Então, você pega e define o corte como sendo esse par de conjuntos satisfazendo essas condições. Aí você tem todo o trabalho para mostrar que você pode operar com esses pares. Então, você pega, então define os cortes. Então, o corte é esse par com aquelas condições dadas. Então, você define o conjunto dos números reais como sendo o conjunto dos cortes em Q. Todos os cortes possíveis. E aí você tem que mostrar que você tem operação de soma, de multiplicação, que você tem uma ordem entre os cortes e principalmente a questão da completeza. Completo, que, por exemplo, satisfaz a propriedade do Supremo. Então, quer dizer, ele é um corpo ordenado completo. Quando você tem um corpo ordenado completo, em particular, ele é arquimediano, naquele sentido que eu já falei lá no passado, que se você vai andando de tequinha em tequinha, você consegue ultrapassar qualquer quantidade previamente estabelecida. Quando você tem infinitesimais, você não tem um corpo arquimediano, porque você pode somar infinitesimais o quanto você quiser, nunca vai chegar a ser maior que qualquer número. Por exemplo, você pode falar, pega um infinitesimal, multiplica por 1000, multiplica por 1.000.000, multiplica por 1.000.000.000, multiplica por um gogolplex. Você vai continuar a ter um infinitesimal, que é menor que qualquer número real positivo e maior que zero. Então, quer dizer, ele é não arquimediano nesse sentido. Então, quer dizer, ou você escolhe reais como sendo completo. Então, se ele é completo, em particular, tem todos os limites que, assim, os pontos estão lá, quer dizer, qualquer ponto de acumulação, de sequência e tal, você põe um dedo, aquele ponto está lá, nos reais. Então, isso é uma coisa boa. Então, os limites passam a ser números reais que você vai pegando, você vai cercando ele com intervalos, mas você sabe que ele está lá dentro, mesmo que você não saiba dizer quem é, mas você sabe aproximar ele o quanto você quiser, você consegue colocar um intervalinho ao redor dele e dizer, meu ponto está ali dentro. Então, isso é uma coisa boa. É igual aquela coisa lá no Pequeno Príncipe, que o príncipe pediu para o autor, que era o autor personagem lá, desenhar um carneiro, aí no final ele faz uma caixa e faz um buraquinho para o carneiro respirar, o carneiro está lá dentro. Então, basicamente, quando a gente fala de limites, um limite de uma sequência e tal, por exemplo, quando você fala, tipo, limite de 1 sobre n igual a zero, quando n vai para infinito. Então, olha, nenhum desses números aqui é zero. Então, em qualquer momento que você pegar, você não vai estar no zero. Mas você tem uma maneira de descrever, dizendo que o limite dessa sequência é o zero, que não é propriamente nenhum daqueles números previamente estabelecidos. E então, a estrutura dos números reais, como os números reais são feitos, permite com que você faça isso. Permite com que você garanta que exista aquele número que é a sequência de todo, que é o limite daquela sequência, se a sequência, obviamente, convergir. Então, esse tipo de estrutura é boa, então o cálculo está garantido. Então, o cálculo, ele virou, basicamente, a aritmética dos números reais. Você tem que entender
como funcionam os números reais para você conseguir entender o que você está fazendo na hora que você faz cálculo. O que você está fazendo na hora que você calcula uma derivada. Em qualquer momento que você tenta fazer, a derivada é um limite de secantes. Então, você nunca está pegando exatamente a reta tangente, você está pegando sempre retas secantes. Então, em qualquer momento que você olhe para aquilo, não é a coisa que você quer, mas você tem certeza que vai dar a coisa que você quer, porque a coisa que você quer existe, porque ela é um número real que está lá, garantido por causa da estrutura dos números reais. Então, eu sempre falo, quando eu dou cálculo para calorins, assim, tipo, que o cálculo é a ciência das respostas safadas. Em que sentido, respostas safadas? Como é que você calcula, determina a reta tangente ao gráfico de uma função? Aí eu falo, tangente eu não sei, mas secante eu sei. Pega 2 pontos do gráfico e traça uma reta. Mas aí não vale, porque eu estou pedindo tangente. Mas faz esses pontinhos ficarem cada vez mais próximos. Cada vez mais próximo. Tudo bem, em nenhum momento, nenhum daquelas lá vai ser uma tangente, mas eu sei que vai existir, porque aí eu consigo calcular o coeficiente angular de cada uma delas. Isso vai dar uma sequência, ou vai dar eu consigo meio que controlar como é que, conforme eu vou aproximando os pontos, com os pontos vai ficando próximos, eu consigo ver com que número, qual é o limite daquele número. E quando eu vejo aquele limite, eu falo, esse número que está dando aqui é o coeficiente angular da reta que é tangente. Então, pego aquele ponto, pego uma reta com aquele coeficiente angular, eu sei que aquilo é a tangente. Então, quer dizer, eu me safei do problema, porque foi pedido a tangente, eu não sabia, mas aí eu fui fazendo com secantes e fui cozinhando a coisa até chegar num resultado que era o resultado que precisava. Então, esse é o tipo de trabalho que funciona porque os reais são desse jeito. São do jeito que são. São um corpo ordenado e completo. Então, eu posso fazer conta, eu posso saber qual que é a distância entre os pontos, e eu sei que se eu for aproximando pontos, eu sei que tem um ponto que está próximo de todos aqueles, vai ficar próximo de um ponto. Fala, Lívia. É que eu acho legal como que essas coisas, a gente vai amadurecendo essas ideias, sabe? Eu não sei se é uma dificuldade minha, que eu que tenho muita dificuldade, eu tenho que ver muitas vezes, mas sim, parece que na primeira vez que eu vi, inclusive o professor eu não tive cálculo com o professor, mas acho que teve uma vez que o Felipe faltou e foi o professor, foi o Eliezer, se você foi no lugar dele. E eu não lembro, acho que foi integral, foi Integral, de foi aquela integral. aula de integral, né? Isso. E daí eu lembro que eu ouvi, o professor falou dos retângulos e tal. E na hora, assim, eu tava assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Eu fiquei um pouco perdida no começo, sabe? Mas aí é legal como, conforme vai passando o curso, assim, tudo, a gente vai amadurecendo essas ideias. Então, acho que todos os meus cálculos eu senti isso. Que na primeira hora que eu olhava, eu pensava, não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. Tipo assim, por mais que o professor tivesse explicado e tal, aí depois, assim, que eu fui amadurecendo mais a ideia, né? Usando mais, fazendo mais exercício, claro. Mas acho muito legal como a gente vai amadurecendo essas ideias. Então, essa ideia do ponto, né? Da secante, tudo. Tipo, e hoje em dia eu penso, nossa, claro que é assim, né? Assim, né? Eu consigo explicar isso, mas assim, na hora, eu não. Parece que eu não concebia assim. Daí acho que é muito legal como isso, assim, da matemática, como as coisas vão amadurecendo, nossas ideias vão amadurecendo. Que bom. Samara, pode falar também. Complementando a fala da Lívia, eu lembro que uma vez o professor Jauber falou que se você não está entendendo o que está acontecendo, não é porque você não tem a capacidade, é que você não tem o pré-requisito para conseguir compreender. Então é bem isso, a gente vê a primeira vez, dá aquele susto, aí a gente vai vendo, vai revendo, a ideia vai amadurecendo, e aí até que uma hora você olha e parece que não tem outro modo de entender aquilo que não aquele que você já conseguiu desenvolver, né? E isso que a Lívia falou, eu também percebi no curso às vezes no início do semestre você olha as matérias e fica desesperado. Aí agora, hoje em dia, eu já respiro e penso, não, aos poucos o negócio vai vindo. E eu lembro que quando eu fiz aquela disciplina com o Jauber, quando todo mundo foi mal na primeira prova, tinha muita gente tentando
cancelar e tal. Aí ele falou, não, gente, calma, então vamos fazer assim, final do semestre, vocês podem escolher uma prova para refazer. E aí, foi o semestre e tal, e eu lembro que quando a gente escolheu, todo mundo escolheu a primeira, né? A gente foi refazer a primeira. Cara, parecia tão simples, e eu ficava, como é que eu errei isso? Fui só a minha prova que eu tinha errado, e eu ficava, como é que eu tinha errado isso? Por quê? Porque vai amadurecendo na cabeça da gente, né? Então, Sim. só para complementar o que a Lívia estava falando, que bem isso mesmo. Então, agora imagina, assim, isto é a história epistemológica de cada um de vocês, assim, como que vocês aprenderam, a trajetória. Mas agora imagina como é que é a história ao longo de mais de um século de caminhada, assim, de várias pessoas que eram, assim, certamente todos eles eram muito mais inteligentes, assim, de longe do que eu, do que qualquer um de nós aqui. E eles tentando entender pela primeira vez como é que funcionava essa coisa, assim, você vê que eu comecei lá atrás, pode falar, Lívia. Você... Não, que a gente tem dificuldade de uma coisa que já está feita, né? Imagina quem que vai fazer pela primeira vez, para mim é absurdo mesmo. Sim, então, só que mas o Dedekind, eu tinha colocado aqui em algum momento que o que ele fez foi a morte dos infinitesimais, como eu falei, porque os infinitesimais, se você tem infinitesimais, você não tem arquimedianidade. Se você tem um corpo completo, ele é arquimediano, então não dá para ter as duas coisas. Mas, e a gente sobrevive, até hoje, quando a gente faz análise, a gente sobrevive. Mas eu queria falar ainda desse cara aqui, o Abraham Robinson, que ele ressuscitou os infinitesimais com a obra chamada Análise Não Standard. Então, assim, na verdade, ele era da área de lógica matemática, então ele criou a partir de teoria de modelos, então, negócio assim, quer dizer, é um tipo de livro que eu não consigo entender, o livro da Análise Não Standard, mas assim, o que ele criou? Ele criou um novo corpo que inclui números reais, só que tem, além dos números reais, tem os números infinitamente grandes e os infinitesimais. Então, na verdade, se a gente pensar o que ele é, então pensa assim, que aqui está a reta real. Mas aí tem números que estão infinitamente positivo e infinitamente negativo, e lá você tem assim, vamos supor que você tem esse infinito aqui, você tem um cara maior, estritamente maior do que ele, você tem toda uma reta aqui que continua nesse sentido e que se você está aqui, você nunca consegue chegar lá, por mais que você ande, isso aqui vai embora e nunca vai chegar naqueles pontos. Agora, se você olhar no microscópio, cada ponto é como se você tivesse uma reta inteira de pontos que estão ao redor desse aqui, que são os infinitesimais. Então, em cada ponto você tem se você abrir uma lupa aqui, você vai ver uma reta inteira de infinitesimais ao redor de cada ponto. Então, quer dizer, se eu estou num ponto, eu posso andar, tem uma mobilidade infinita aqui, que são exatamente os inversos. Então, se você tem um número K aqui, o teu 1 sobre K vai estar aqui, dentro dessa reta. Quer dizer, um inverso de um número infinito é um número infinitesimal. Então, isso aqui é como que o Abraham Robinson chegou nisso aqui, é uma técnica sofisticada. Mas, como eu gosto desse assunto, então eu descobri, algum tempo atrás, um artigo que eu acho sensacional e que eu pus no Moodle também, está lá, na semana 14, se você for olhar, tem um artigo sobre os infinitesimais, que é Cálculos is Algebra, o título do artigo. Cálculo é álgebra. E ele consegue... Estava vendo ele agora mesmo, professor. Ele consegue explicar esse negócio de infinitamente grande, infinitamente pequeno, só usando coisas básicas de álgebra 1. Então, o que você precisa saber? Que todo o ideal está contido dentro de um ideal maximal. Se você quocienta um anel por um anel comutativo com unidade por um ideal maximal, dá um corpo. Então, coisas assim, básicas
Então, qualquer aluno de segundo ano do curso de graduação, o professor tinha comentado, também, eu acho que eu já tinha comentado, tanto que eu fui baixar ele de novo, aí eu percebi que já tinha baixado. Deve ter até o link desse artigo lá para baixo, mas aí eu pus agora, de novo, porque agora é o momento de ler ele, porque aí ele faz coisas interessantes, assim, aí ele mostra, porque na verdade, do jeito que ele faz, o número, então, você tem um número que ele tem um pedaço que é real e um pedaço que é infinitesimal. Então, é como se cada número fosse uma classe de equivalência e que tem um único representante real. Então, cada número real, na verdade, é uma classe de equivalência. Então, dois números são equivalentes, a diferença entre esses dois é um infinitesimal. Então, essa é a minha relação de equivalência. Mas, dentre todos os representantes daquela classe de equivalência, só existe um único representante daquela classe de equivalência que é um número real, de fato. Então, para cada número real tem só um único representante. Então, com isso, você fala que essa é a parte standard do número. Então, você fazer conta, você dizer, por exemplo, uma função é derivável, é você mostrar que a conta que você faz, aquela conta de f de x mais h menos f de x dividido por h, independe do representante da classe de equivalência que você pega. Isso que significa ser derivável. E aí, conta mesmo, aquela conta de limite, na verdade, é só uma conta aritmética dentro desse novo corpo, que aí você depois só separa e consegue ver quem que é o representante da classe, que vai dar derivada. Então, você olha para o representante da classe, você sabe, aquele que é derivado. Então, não tem limite lá. Não existe limite, porque os limites, a operação de limite virou aritmética dentro desse novo corpo. Só que, como eu falei, você não pode ter tudo. Esse corpo não é arquimediano, ele não é completo, mas você tem... ele faz até o teorema da função implícita. No teorema da função implícita, não. O teorema da regra da cadeia. Assim, quando você deriva a composta de uma função, vai aparecer a derivada da primeira calculada no segundo, vezes a derivada da segunda. Aparece isso aí naturalmente só com continha elementar. Aquela coisa que você tem, quando você demonstra o teorema da regra da cadeia aí no cálculo, você tem que tomar cuidado, porque você pode estar dividindo por zero em algum momento. Ali não. Ali você simplesmente multiplica e divide pela coisa e sai tranquilamente, porque aquelas coisas estão dentro de um ambiente que é um infinitesimal. Então, não faz nenhuma diferença se você troca, que você vai pegar a diferença entre dois infinitesimais, aquilo vai ser um infinitesimal, então você não está dividindo por zero em nenhum momento, não vai acontecer de você estar dividindo por zero ali naquele momento, enquanto no caso real, a demonstração é mais chata, está lá no Spivak, aí você tem que fazer, você multiplica e divide por f de x mais h menos f de x, quando as duas são diferentes de zero, e você tem uma outra coisa que você tem que definir, uma outra função que dá certo quando aquela diferença é zero, então você não pode multiplicar e dividir por zero. Então, então é chatinha a demonstração da regra da cadeia para funções reais no caso tradicional, e ali não. Então, dê uma olhada, esse artigo é uma belezinha, sempre quando eu dou álgebra 1, eu gosto de, pelo menos, fazer uma ou duas aulas, primeiro para você mostrar, que você mostra que tudo aquilo que você aprendeu lá em álgebra, né, aquela coisa de ideal, quociente, vai aparecer tudo lá, assim, tranquilo, uma beleza. É um artigo muito bonito mesmo. Então, com isso, a gente falou um pouquinho do Abraham Robinson, da análise não standard, que é um assunto complicado, mas assim, como eu falei, ele é um assunto que não caiu muito na moda. Na verdade, tem um único livro de cálculo que eu sei que existe aí no mercado editorial, que ele tenta ensinar cálculo, assim, cálculo para calouro, tendo como base a análise não standard. Mas aí é claro que ele não vai entrar nos rigores técnicos da análise não standard. Ele ensina como é que faz a conta e vai fazendo. Então, é como se ele reintroduzisse infinitesimais na vida do aluno. E, na verdade, o próprio Arnold, ele falou assim, seria importante a gente, quer dizer, os infinitesimais foram arrancados do ensino de cálculo. Você hoje não pensa mais em termos de infinitesimais.
Mas ele fala que isso é uma pena, que você pensar em termos de infinitesimais, ainda pensar com aquela heurística, assim, você pegar um negócio infinitamente pequeno assim, o que acontece? Isso ajuda, em muitos momentos, a você desenvolver, assim, principalmente se você é físico, engenheiro, você precisa mais disso, você precisa ter esse feeling de como é que funciona o cálculo. Eu lembro que quando eu era físico, mais do que matemático, então eu fazia muitas demonstrações, pega um quadradinho pequeno do tamanho dx, dy, um retângulozinho, e faz a conta naquele retângulozinho. Isso aqui é infinitesimal, e aí a coisa dá certo, assim. Então, eu fazia contas usando esse raciocínio meio que infinitesimal, e as coisas funcionavam. Não estava certo? Não estava totalmente correto. Mas dava certo? Dava certo. No final das contas, dava certo. Então, para quem não é matemático, se você está preocupado em achar resultados, você pensar em termos de infinitesimais, ele continua sendo uma estratégia interessante. Meio que os fins justificando os meios. Continua sendo uma estratégia interessante para você conseguir resolver problemas. E eu acho que a gente tem que ter isso, assim, mesmo que depois a gente tem que ir lá fazer a faxina, limpa tudo, porque, assim, ninguém precisa ver suas folhas de rascunho. Na hora que você está fazendo, que você está pensando, você está rascunhando, e lá podem até ter ideias que estão erradas, mas que no final dão certo. Que ajuda, e depois é óbvio, na hora de você apresentar a coisa, você tem que dar uma respirada fundo, falar, não, agora vamos com calma, vamos estabelecer as coisas aqui, isso que eu falei é feio de falar em público, então eu tenho que dar uma maquiada aqui no que eu fiz para apresentar. Então é isso. Vamos adiante. Então, a próxima parada nossa é sobre integrais. Então, desde o Newton e do Leibniz, o pessoal já sabia que integral, como área sobre a curva, era uma noção dual derivada, no sentido que, se você pega aqui uma curva, aí você pega a função que depende de x, que é a área que vai até x. Então, e o Newton pensava bem assim, com o movimento, você está pondo essa barrinha aqui, essa barrinha vai movimentando, conforme vai movimentando, você vai aumentando a área. E se você faz a velocidade dessa barrinha, dá exatamente o valor da função naquele ponto, que é o teorema fundamental do cálculo. Assim que o Newton fazia a demonstração do teorema fundamental do cálculo. E também sabia que a integral era obtida como limite de somas de áreas de retângulos. O próprio Newton tem um desenho no livro dele, no livro Principia, que é um negócio assim. Então, ele sabia que você tinha que aproximar por retângulos e fazer esses retângulos ficarem cada vez mais fininhos, até que você tivesse a área. Então, isso é tranquilo. Isso desde o final do século XVII já estava mais ou menos estabelecido. O problema conceitual veio exatamente com a série de Fourier, que aí funções mesmo descontínuas podiam possuir uma expansão em série trigonométrica, cujos coeficientes eram determinados por integrais. Então, veja só, a noção, talvez a impressão que a maioria dos matemáticos tinham até chegar no Fourier, que toda função era integrável, assim, que integrar não era problema. Assim, derivar você sabia, se tem bico, então você não pode derivar a função nesse ponto, porque tem bico, então qual que é derivado aqui? Mas integrar, se você tem uma coisa assim, você consegue calcular a área, mesmo acho que coisas descontínuas, por exemplo, se você tem uma descontinuidade, vamos supor que você tem uma descontinuidade da função. Apesar que funções descontínuas não era uma coisa muito visada naquela época, assim, a maioria das pessoas, dos matemáticos, trabalhavam com funções que eram contínuas. Mas mesmo se a função é descontínua num ponto, descontínua nesse sentido aqui, ó. Pegar
para a maioria das pessoas, o único tipo de descontinuidade. Depois aí você pode ter outros que vão aparecer depois, mas vamos pensar que você tem uma função descontínua assim. Aqui vai até aqui, aí aqui você vem para cá e continua. Então, isso aqui é uma função descontínua. Mas aí, o que você faz? Se você pega a área, você pega a área aqui sob a curva, quando você chega nesse ponto, até aqui tudo bem, depois passa para cá, e o máximo que vai acontecer, se você entende o que está acontecendo, isso aqui é uma função crescente, depois simplesmente dá um bico aqui, quando você passa desse pedaço para o outro e continua calculando a área. Então, a função que faz a área, conforme você passa desse ponto para esse, é como se ele desse uma virada, tivesse porque assim, se ela é contínua e você faz isso, a função é derivável, porque a derivada da função é exatamente o valor da função. Então, quando tem descontinuidade, então é como se ali não fosse derivável, então é como se tivesse um bico. Então, mas tudo bem. As pessoas sabiam dessas coisas. Assim, isso qualquer um no século XVIII sabia. Mas aí chegou o ponto das funções a calcular a série de Fourier, e que envolvia o coeficiente da série de Fourier era em torno de você tinha que integrar usando a integral com um seno, com um cosseno. E aí eu já falei na aula passada sobre o Dirichlet. O Dirichlet, ele deu condições suficientes para que uma função f seja expandível em séries trigonométricas no intervalo. Então, ela tinha que ser absolutamente integrável, né? Se você pegasse um módulo da função e passasse a integral, isso tinha que dar um número, tinha que ser definida essa função. Tinha que ter variação limitada, quer dizer, ela não podia ficar oscilando loucamente, igual o seno de 1 sobre x, e ela tinha que ter apenas um número finito de descontinuidades. Então, esse era o tipo de função, no intervalo, esse era o tipo de função que, se você satisfazer essas três condições, então, certamente, a função era expandível em termos de série de Fourier, naquele intervalo. Aquele intervalo que pode ser 0 até π, porque você pode pegar o intervalo e fazer uma remodelação dele de tal forma que ele vá de 0 até π. Só você fazer uma transformação afim, leva o AB no intervalo 0π. Então, você sempre pode pensar que o intervalo seu é de 0 até π. Mas, tudo bem, pode ser qualquer intervalo fechado fazer esse tipo de argumentação. Então, você tinha que ter essas três coisas. Mas aí vem o Riemann. Então, o Dirichlet, inclusive, deu um exemplo de uma função que não era integrável. Essa função aqui, que é 1 se x é racional e 0 se x é irracional, essa aqui não é integrável porque ela é descontínua em todas as partes. Então, ele sabia que essa função aqui não é integrável. Não integrável. Mas o Riemann, ele deu um passo a mais, porque a própria... Veja só, uma coisa interessante. Como é que você faz um controle? Por exemplo, se você tem uma função que é descontínua, aí tem esse ponto de descontinuidade aqui, e continua. Então, isso aqui é uma função que ela, a priori, é integrável. Mas como é que você consegue controlar como que você vai criar os retângulozinhos para integrar? Então, aquela coisa das partições do intervalo, as somas parciais. Então, quer dizer, o Riemann foi o primeiro que deu um conceito rigoroso do que é integral, que hoje a gente chama de integral de Riemann. Então, quer dizer, você vê a integral como sendo um limite de somas parciais. Mas, na verdade, cada soma parcial ela é feita a partir de uma partição. E as partições não precisam... Porque, assim,
sabia-se calcular muita integral usando uma partição do tipo específico. Lembra que eu falei do Fermat, que ele pegava o número, aí pegava um Q menor que 1, então fazia x, xq ao quadrado, xq ao cubo, e fazia os retângulozinhos daquele tamanho, e aí depois que ele calculava essa série, que seriam as áreas desses retângulozinhos, com as bases, então, uma que vai de xq até x, outra que vai de xq ao quadrado até xq, outra que vai de xq ao cubo. Deixa eu fazer aqui o desenho, fica mais fácil explicar. E não sei se vocês lembram que a gente fez isso aqui. O Fermat fazia uma conta para calcular, por exemplo, a integral de y igual a x a n até um ponto x. Então, aqui ele faz xq, aí xq ao quadrado, etc. Então, para q menor que 1, então aqui iam dando esses retângulozinhos, que iam ficando cada vez mais finos, e aí dava uma série geométrica que ele calculava e depois mandava o q para 1, e aí tinha a resposta. Ou então você pode fazer a coisa dividindo em pedaços iguais. Então, por exemplo, você tem aqui x, então isso aqui é x sobre n, 2x sobre n, 3x sobre n. Você divide em n pedacinhos, depois manda o n para infinito, e aí você calcula, então, cada faixinha tem a mesma largura, você calcula os retângulos, faz as larguras tenderem a zero, e aí beleza. Então, mas aqui, do jeito que o Riemann fez, então você independe do jeito com que você corta o seu intervalo, tem que dar sempre o mesmo valor. Porque já pensou se dependesse do jeito que você cortasse o intervalo, para você ver que a conta dá um jeito? Então, você tem que fazer uma definição intrínseca, que dependa de como você está cortando o seu intervalo. Então, isso é uma das primeiras coisas importantes. Aí o Riemann, inclusive, deu um exemplo de uma função que poderia ser expresso em termos de série de Fourier, mas que não satisfazia nenhuma das condições do Dirichlet. Então, veja que o Dirichlet deu condições suficientes, mas não condições necessárias para que a função fosse expressa em termos de séries trigonométricas. Então, você vê que sempre a série Fourier está banhando as coisas. E também, por exemplo, assim, uma das coisas que o Riemann teve, quer dizer, entre várias outras, eu vou falar do teorema de Riemann-Lebesgue, que também tem a ver com a mesma coisa, que se a função pode ser expandível em série de Fourier, então os coeficientes tendem para zero. Então, por exemplo, a série de Fourier da forma AN seno nx mais bn cosseno nx, então os limites, os AN tendem a zero, e o BN também tendem a zero, quando n vai para infinito. Então, basicamente, é isso a ideia do... que é uma coisa mais ou menos razoável, né? Que para cada x ela é uma série numérica. Então, uma série numérica, ela tem que convergir, então, em particular, o módulo do seu termo individual tem que ir para zero. Isso não é suficiente, né? Você pode ter uma série que o módulo de cada termo vai para zero e a série diverge. Mas se a série converge, se a série trigonométrica converge, então os coeficientes têm que ir para zero. Então, isso é um teorema que é chamado teorema de Riemann-Lebesgue. E aqui a gente entra, então, no nosso próximo personagem da história, que é o Henri Léon Lebesgue. Então, isso aqui você vê que já atravessa o século XIX para o século XX, e ele propõe uma nova forma de você fazer integral. Então, nesse livro de 1918, Remarques sur la théorie des mesures et l'intégration. Então, como é que é esse... Aqui, qual que é a diferença entre a integral? Aqui é o Riemann, e aqui é o Lebesgue.
Então, o Riemann fez isso aqui. Você faz uma partição no intervalo, calcula as áreas dos retângulozinhos e vai fazendo essas somas aqui, fazendo com que as partições fiquem cada vez mais finas, e lá está a coisa. E lá está o valor. Agora, aqui não. No Lebesgue, você vai pensar assim, dado um determinado número real t, você vai pegar quais são os pontos no domínio para os quais a função valha mais do que t. Então você pega aqui, você vai pegando, pega essa reta aqui, então, isso aqui é onde vale t. Então, aqui está aqui, então você sabe que para cá vale mais, para cima vale mais do que t. Então, aqui está, vamos supor que ela está definida daqui até aqui, mas você sabe que daqui até aqui é onde vale mais do que t. Então, você vai, num certo sentido, coletando essas informações e vai calculando. E essa medida aqui, então, esse aqui, esse mir que está falando isso aqui é a medida. Então, isto é a novidade, como é que você calcula medida de um subconjunto, que pode ser mais do que simplesmente você fazer medida no sentido de comprimento. Por exemplo, quando você tem um intervalo, a medida dele é exatamente o comprimento. Mas você pode ter coisas esparsas, coisas que não necessariamente é o intervalo. Por exemplo, a medida do intervalo e a medida, vamos supor que eu comece a tirar pontinhos. Estou tirando alguns pontinhos. A medida desse, aqui, cada um desse aqui só tirei um ponto, tá? Aqui parece que eu tirei uma cambada, mas eu tirei só um ponto. E a medida desse negócio são a mesma. Então, na verdade, medida passou a ser mais do que simplesmente comprimento. Ela é formada a partir da noção de comprimento, no caso, em várias dimensões, mais do que a noção de área ou noção de volume. Ela é uma coisa que generaliza todas elas e você, na verdade, está falando assim, eu estou pegando o valor da função naquele ponto e vendo qual a medida do intervalo ou do pedaço do domínio para o qual a função tem, ou ele é maior do que aquele valor. Então, na verdade, o que ele faz, em geral, você, quando calcula, você, ao invés de aproximar o seu intervalo por uma partição, o que você faz é aproximar a sua função por funções do tipo degrau. Então, vamos supor que você tem uma função aqui, assim. Então, o que você vai fazer? Você vai aproximar por funções degrau. Então, vamos supor que você tem aqui, aí aqui vem aqui, sei lá, aqui, aí depois aqui vem, sei lá. Eu tô aqui abusando aqui, talvez. Vem aqui, lá. Tá. Aí aqui começa aqui, aí vamos pensar aqui. E aqui já. Então, quer dizer, eu aproximei por essas funções degrau, que elas têm descontinuidades, então, e aí eu vou fazendo pedacinhos cada vez mais estreitinhos e de tal forma que eu possa subir degraus cada vez menores. Então, na verdade, a minha função fica sendo aproximada pelas funções degrau, e aí eu olho a medida dos intervalinhos para os quais eu estou calculando. Então, na verdade, acaba sendo cálculo de medida, mas é o valor da função vezes a medida do intervalo onde a função está definida naquele patamar. Então, uma forma de você pensar como é que você calcula integrais, que é um pouquinho diferente. No final, na maioria das funções, se a função for contínua ou tiver apenas um número finito
descontinuidades, as duas coisas são, você consegue transformar uma na outra. Mas, por exemplo, vamos pensar uma que é uma função que você consegue integrar dessa maneira. Por exemplo, aquela função do Dirichlet, que é o seguinte, como é que era a função do Dirichlet? F de x era 0 se x é Q, e 1 se x era irracional. Quer dizer, desculpa, o contrário. Bom, tanto faz. 1 aqui, 0 aqui. Então, quer dizer, na maior parte dos pontos, o valor dela é 0. E apenas num conjunto de medida nula, o valor é 1. Então, a integral dessa função é 0. Então, você consegue integrar uma função desse tipo. Assim, porque, na verdade, você está pegando apenas, assim, você está olhando quantos os pontos onde vale 1. O conjunto dos pontos onde a função vale 1 tem medida 0. Então, no final das contas, você pode desprezar. Então, a função é basicamente 0. Isto é bacana. E isso traz uma certa coisa conceitual, que duas funções terão a mesma integral se diferirem apenas por um conjunto de medida nula. Então, para o problema da integração, não importa mais as funções em si, mas sim classes de equivalência de função. Você define, então, então você define duas funções como sendo equivalentes se o conjunto dos pontos onde elas diferem tem medida nula. Então, o que significa medida nula? Medida nula, então, deixa eu só colocar aqui. O que significa um conjunto ter medida nula, para quem nunca viu? Então, um conjunto então tem uma reza da medida nula também. Então, para qualquer epsilon maior que 0, existe uma família de intervalinhos I pertencente a N, tal que então, o conjunto X tem medida nula. Eu vou escrever assim, medida X é nula. Para qualquer epsilon, existe uma família de intervalinhos. Esses intervalos aqui, posso pensar que são intervalos fechados. Tais que, o que acontece? Eu posso falar que o X está contido na união de todos esses intervalos. Ok? E se eu pegar a soma dos comprimentos desses intervalos, isso aqui é menor que epsilon. Então, essa soma aqui, uma soma infinita, mas isso aqui vai ser uma série numérica absolutamente convergente, e o valor da série é menor do que epsilon. Basicamente, para todo epsilon eu consigo achar, então esses caras aqui, obviamente, depende do epsilon que eu estou pegando. Se eu escolho um epsilon menor, a minha famíliazinha de intervalinho vai ser outra, mas tal forma que sempre cubra o meu conjunto inteiro, e se eu faço a soma de todos os comprimentos desses intervalinhos, dá sempre menor que epsilon. Então, e aí, se duas funções diferem, o conjunto dos pontos onde ela difere for um conjunto de medida nula, então eu vou dizer, então isso dá uma relação de equivalência. Então, o que vai importar são as classes de equivalência. Então, não mais a função em si é importante, mas a classe da função é importante para o que vem depois. Então, a gente está falando, vamos falar de espaços de funções. Então, quando a gente fala de espaços de funções, a gente está falando basicamente de dois tipos de espaço: os espaços de Banach e os espaços de Hilbert. Na verdade, o espaço de Hilbert é um espaço de Banach, assim, não David Hilbert, mas o espaço de Hilbert é um exemplo de espaço de Banach.
Então, o que é um espaço de Banach? É um espaço vetorial, normado e completo nessa norma. O espaço de Hilbert é um espaço que é vetorial normado, mas a norma advém de um produto interno. Então, a única diferença é essa. Aqui, qualquer norma, aqui tem que ser uma norma que venha do produto interno. Que é o caso do espaço PMPL2, que é o espaço das funções que, por exemplo, se você pega aquela... Lembra que eu falei na aula passada que as funções seno e cosseno é como se fosse uma base ortonormal e aquela integral como se fosse um produto interno? Então, na verdade, o que a gente tem é um espaço de Hilbert. Para a gente estudar, por exemplo, a série de Fourier está do lado de cá. Mora no espaço de Hilbert. Que espaço que é esse? Então, vamos falar do espaço assim. Vamos pegar o espaço das funções definidas em AB, num intervalo AB, de tal forma que a integral do quadrado dela, e aqui eu estou pensando em integral de Lebesgue, já. E pego o módulo ao quadrado, isso aqui dá um número. Quer dizer, então não explode no intervalo, a integral. Você pode pensar que isso aqui seja... Pode até fazer também para a própria reta. Funções de quadrado integrável na reta. E aí você coloca aquela relação de equivalência que eu falei. Elas são equivalentes se o conjunto dos pontos onde ela difere é um conjunto de medida nula. Então, o conjunto L2 de AB é o conjunto das classes de equivalência dessas funções. E então, esse é um espaço de Hilbert, e ele é um espaço completo. Quer dizer, se eu pegar sequências de Cauchy nesse espaço, vão convergir. Então, quer dizer, ele tem todos os pontos de limites de funções. Inclusive, tem coisas que propriamente não são funções. Então, quer dizer, é um espaço que você começa com função, aí você pega a classe, e aí se você tomar limites nesse espaço, que vai tender para alguma coisa, que vai ser também um elemento lá, mas não necessariamente ele vai ser a classe de uma função. Vão ter mais coisas do que função ali. E quer ver um negócio interessante que vai acontecer? Por exemplo, vão ter coisas do tipo função delta de Dirac. Isso aqui, o que é uma função delta de Dirac? É uma função que é zero em todo ponto, exceto num único ponto. E a integral de menos infinito a mais infinito é 1. Mas, professor, como é que pode uma coisa ter integral 1 se ela é zero, exceto num único ponto? Então, mas ela pode ser vista como sendo um limite de coisas que você pode fazer a curva ficar cada vez mais apertadinha, cada vez mais alta, e que cada uma dessas áreas seja igual a 1. Então, você pode, efetivamente, se ela é um limite dentro de um espaço desses, como o espaço é completo, então aquele limite está lá dentro também. Então, e é uma coisa esquisita. É uma coisa muito esquisita. Mas ela é esquisita, mas ela é muito usada. Porque, veja só, os engenheiros sabem muito bem disso. Você pega um circuito elétrico, aí você tem uma chavinha, o circuito elétrico está desligado. Aí você põe a chavinha. Quando você põe a chavinha, tem corrente elétrica passando. Então, quer dizer, ou um botão, assim, tipo um interruptor. Então, você liga ou desliga o interruptor, então tem zero corrente elétrica, então, pum, de repente tem corrente elétrica. E aí ele vai, por isso ele tem interruptor, tem resistores, tem capacitores, aí vai acontecer a dinâmica dada por uma equação diferencial. Então, basicamente, os engenheiros e físicos já sabiam resolver equações diferenciais, principalmente, não sei quando você tem uma equação diferencial, principalmente uma equação linear, vamos pensar em equação linear. Então, como é que você resolve quando você tem, tipo, vamos pensar uma equação bem simples, assim, vamos pensar uma equação do tipo, vamos lá, A, Y, duas linhas de X, mais B, Y, linha de X, mais C, Y de X, igual a F de X. Então, isso aqui você resolve como? Primeiro você resolve uma parte que chama homogênea. Você iguala a zero, aí tem uma solução, e aí depois você tem que enfiar a parte homogênea. Aqui tem a parte não homogênea, que é uma solução particular dessa parte não homogênea.
Aí tem várias maneiras, tem método de variação de parâmetro e tal, mas tem um método interessante que é você pegar isso aqui e pensar que o valor, aí usando esse treco aqui, você pensar que o valor de f de x0, ele é integral de menos infinito até mais infinito, de f de x, delta de x menos x0 dx. Então, na verdade, você, para cada ponto, você pensa ele como sendo uma integral, e aí você, assim, tem valor da função naquele ponto, e aí está integrado em toda a reta. E aí, por causa dessa integral, você consegue resolver. Então, assim, é como se você pegasse, a função está assim, você dividir ela em pequenos pulinhos, assim. Em cada ponto você dá um soquinho, então a função, pensa que é uma força. Então, ao invés de você pensar que a força está indo assim, você está empurrando, na verdade, ou então, assim, pensa que é um negócio assim, tipo do trem que vai movendo a roda, mas ao invés de você pensar que ela é uma coisa contínua, você pensa que em cada momento ela dá um soquinho, aquela força está dando um soquinho no seu sistema, e aí você integra sobre todos os soquinhos, aí o que você vai achar é uma solução particular da não homogênea, que aí se chama função de Green. Então, isso aí é toda uma história de como é que faz esse negócio, mas o fato é, função delta não é função. Então, ela é o quê? Então, apareceu todo um conceito, que é o que a gente chama de funções generalizadas. E esse vai ser o último personagem que eu vou falar na nossa história, que é o Lohan Moïse Schwartz. Olha, ele morreu já no nosso século, morreu em 2002. Nasceu em 1915, então ele inventou a chamada teoria das distribuições. A teoria das distribuições é meio ver essas coisas esquisitas, tipo de Dirac, como sendo funcionais lineares dentro de um subespaço, de um espaço de funções. Você pega só as funções de suporte compacto, funções contínuas de suporte compacto, e você pensa o dual desse subespaço, e aí esses funcionais que vão ser essas funções. Então, quer dizer, é uma outra forma de ver o negócio. Então, na verdade, quando você trabalha com essas funções, na verdade, é como se você estivesse trabalhando com operadores. Só que aí você tem que aplicar em alguém para ver o que dá, para você conseguir. São chamadas funções teste. Então, mas aí como você está aplicando uma função teste que dá uma coisa, aplica numa outra função teste e dá outra coisa. Então, como você tem que deixar esse resultado independente de qual função que você está aplicando, então, no final das contas, você tem você tem uma igualdade que existe do lado de lá entre funcionais. Então esses funcionais são iguais porque se aplicar em qualquer função teste. E por que tem que ser nas funções de suporte compacto? Porque, no certo sentido, as funções contínuas de suporte compacto são subconjunto denso dentro desses conjuntos tipo L2. Então, você pode, na verdade, ele é um conjunto denso de funções, que perto de qualquer função daquele lá, classe de função, quadrado integrável, vai existir uma função contínua de suporte compacto que vai estar uma distância menor que certo, para qualquer epsilon que você pegar, vai ter uma função bem comportada, tipo um calombo, né, que uma função contínua de suporte compacto é uma função assim, tipo, você não tem nada aqui, de repente, uma função desse tipo. Então, isso aqui é uma função contínua de suporte compacto, que depois morre aqui. Então, perto de qualquer função, por mais esquisita que for, sempre vai ter um negócio desse aqui, tão perto quanto você quiser, uma delas. Então, por isso que a coisa funciona bem. Então, mas tudo isso para dizer que a própria noção, as noções de integral, a noção de função, elas tiveram que ser ampliadas de uma forma tão elevada, de uma forma que foi para além do que, assim, a gente, quando aprende na escola, ou mesmo assim, nos primeiros anos de faculdade, a gente fica com uma compreensão sobre o que é função que vai até, sei lá, meados do século XIX. Depois deu como se fosse uma onda, um tsunami conceitual que varreu, basicamente, modificou
grandemente as nossas perspectivas sobre o que são os objetos matemáticos envolvidos no cálculo, na história da matemática. Então, é isto. Queria saber se tem alguém que... Hoje só a Lívia e a Samara que participaram. Pode falar. Eu gostei. É pena que caiu um pouco no começo ali, que também eu queria ter ouvido mais ali, quando o professor falou do Bolzano e tudo mais. Eu estava caindo bastante, mas legal de entrar nisso, assim, eu já tinha comentado sobre o cálculo, né? Já tinha discutido um pouquinho sobre as dificuldades que a gente enfrenta, então eu gostei de ver hoje, estava bem gostoso. Que joia. Samara, Luiz. Para mim foi legal também de ver essas coisas de cálculo. Agora que eu entendo um pouco melhor, ainda dá aquela, né, do Epsilon e Delta ali, dá um certo gatilho. Mas é legal de ver como que foram surgindo as teorias e tudo, assim. É interessante, porque a gente conhece o assunto, mas não sabe de onde veio, né? E aí, quando começa a ver isso, vai, claro, né? Então, por isso que a gente aprende assim, por isso que a nomenclatura, mais ou menos, o professor fala desse jeito, quando explica e tal. Isso é interessante de complementar, né? Sim. A aula de hoje para mim, pegou meio que todas as disciplinas que eu estou fazendo agora, parece, porque também entrou um pouco de coisa que eu ouvi, introdução de topologia também, né, que eu estou vendo agora, daí entrou os nomes, assim, daí eu fico assim, isso eu estou lendo. Ou, né, que adivinha análise na reta, no caso, né, e daí também entrou um pouco ali que a gente viu coisa que a gente viu em geometria euclidiana, né, que essa Maria sempre fala que a gente vê ali, depois a gente vê aqui também. Então é bem legal, assim, ver o apanhadão, assim, tem poucas disciplinas, às vezes, na matemática que fazem as ligações, né? E aí acho que essa acho que é bem legal por isso. Que joia. Só deixa eu encerrar aqui